Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar seguimento aí a mais uma aula nossa de oncologia hoje. Só um minutinho que eu vou editar aqui a aula para vocês. Só um minutinho. A gente já vai começar a aula de hoje. Eu vou tirar aqui a minha imagem, pessoal, para que vocês consigam ver direitinho os slides. Bom, é isso aí. Então, hoje a gente vai dar continuidade aí à disciplina de oncologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas políticas públicas, né? Falar um pouquinho sobre o SUS, para a gente conseguir entender como que se aplica a oncologia, né? Então, falando sobre a atenção à saúde do Brasil, né? Nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que todo mundo conhece, obviamente. E o SUS, ele é pautado em cima de 3 princípios, né? Ele é um direito, né? A saúde no Brasil é um direito de todos, um dever do Estado. E na Constituição do SUS, ele foi pautado em 3 princípios, que é o da universalidade. O que isso quer dizer? O direito de todo mundo, né? Todas as pessoas têm direito a serem atendidas em algum serviço público de saúde, né? Então, independente, né, de um ou outro, por exemplo, ter um plano de saúde ou ter condição de pagar, o princípio da universalidade do SUS garante que todos nós tenhamos o direito de serem atendidos em algum serviço de saúde, né? Independente do sexo, da raça, renda, ocupação ou outra qualquer característica social ou pessoal do indivíduo. Outro princípio é da equidade, que significa atenção à saúde com recursos e serviços de forma justa. Ou seja, se for necessário, alocar mais a quem tem menos, né? A fim de reduzir as desigualdades. Isso é que significa equidade. E a integralidade, que é o terceiro, que significa atender a pessoa como um todo, né? Com a realização de ações de atenção à saúde na totalidade do indivíduo, olhar para aquele indivíduo de forma holística, né? De forma curativa, preventiva, individual ou coletiva. Com certeza vocês já estudaram isso em algum momento do curso, mas eu estou voltando nesses princípios que hoje a gente vai falar sobre programas de atenção à saúde. Então, a partir da promulgação da Constituição Federal, que ocorreu lá em 1988, a saúde passou a ser direito de todos, né, e dever do Estado, como a gente estava falando aí no slide anterior. Então, por que isso? Para que isso, na verdade, né? Para que houvesse a redução dos riscos de doenças e agravos, né? O acesso universal, igualitário das ações, né, do serviço de saúde para toda a população, para que houvesse a promoção, a proteção e a recuperação de saúde, da saúde dos indivíduos. E isso, como que a gente consegue atingir toda essa proposta, toda essa ideia, que inclusive é muito bacana, muito bonita, né? Hoje a gente reclama muito do nosso sistema de saúde, mas o SUS é um modelo maravilhoso, né? A questão é que nem sempre ele funciona como deveria, né? Mas ele é um modelo que é voltado para o usuário, é voltado para atender todas as necessidades de saúde do usuário, né? Da população.
Então, para que a gente pudesse alcançar todos esses objetivos aí que a gente acabou de ver nesse slide, o que garante tudo isso? A adoção de políticas públicas, sociais e econômicas, né? Por isso que é importante estudar isso. Então, no Brasil, a atenção à saúde começou a ser organizada, né, em redes de serviço. A ideia é que toda essa organização fosse regionalizada, ou seja, tem local, municipal, regional, estadual e federal, né? Isso é regionalizar. Toda essa atenção à saúde deve ser hierarquizada, ou seja, a gente tem atenção básica, atenção média e atenção de alta complexidade, né? Ambulatorial e hospitalar, né? Então, isso ocorreu com a criação do SUS em 1990, através da Lei 8080, que vai definir, então, o funcionamento do SUS e vai instituir ele legalmente como um sistema de saúde dinâmico, de organização contínua, crescente, das ações de atenção à saúde do povo brasileiro. Então, até aqui, a gente está vendo muita história, né? Mas para entender como que ocorreu a criação do Sistema Único de Saúde no nosso país, qual é o intuito e o que faz com que ele funcione, né? Que são as políticas públicas, né? As leis que regem a criação e o desenvolvimento das ações necessárias para que a gente tenha um sistema único de saúde que funcione. Então, ponto. Entendido isso, vamos partir para a parte que mais nos interessa, né? Vamos falar sobre a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão à Saúde. Nos anos 2000, o Ministério da Saúde organizou a 11ª Conferência Nacional de Saúde, né? O intuito dessa conferência, né, o foco dela era a humanização, né? Tinha como intuito garantir o acesso e a qualidade da atenção no Sistema Único de Saúde. Então, nesse período foi criada a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão à Saúde. E o objetivo dessa política é efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano das práticas de atenção à gestão e estimular também trocas solidárias entre os gestores, trabalhadores, usuários, né? Para quê? Com o intuito de promover saúde para toda a população que tem direito, tá? Então, essa foi uma iniciativa do Ministério da Saúde. A gente não viu que para a gente conseguir atingir os princípios do SUS, a gente precisa de ter políticas públicas bem organizadas e efetivas, tá? Então, diante da criação dessa Política Nacional de Humanização, também foi implementada uma Política Nacional de Humanização, só que na atenção oncológica, que é o que nos interessa aqui, né? Como estamos na disciplina de oncologia. Então, em 2009, essa Política Nacional de Atenção Oncológica foi definida, né? Com o intuito de esclarecer ações de prevenção, controle do câncer e assistência aos doentes de câncer. Anteriormente, tinha uma portaria de 8 de dezembro de 2005 que foi incorporada a essa Política Nacional de Atenção Oncológica, que estabelecia a organização de redes estaduais ou regionais de atenção oncológica, formalizadas pelos planos estaduais de saúde. E isso era dividido em níveis hierárquicos. E foram criados fluxos de referência e contra-referência. Para quê? Para garantir todo esse acesso aos pacientes oncológicos, a atenção à saúde, né, ações de prevenção e de controle do câncer, dentro do que estabelece essa política nacional de atenção oncológica. Então, resumindo, a Política Nacional de Atenção Oncológica
oncológica, né, ela define para o país um abrangente conjunto de medidas que vão fazer o controle do câncer, né, através de ações de prevenção, até a assistência também de alta complexidade para aqueles que precisam. Então, isso tem que estar integrado nas redes de atenção oncológica e o objetivo final, né, dessa política é reduzir, então, a incidência e a mortalidade de câncer. Lembrando que a gente já viu que incidências são novos casos, né, e a mortalidade, como o próprio nome já diz, são o número de mortes causados ali, por câncer. Então, todo esse processo, toda essa história com relação às políticas que eu contei aqui para vocês, foi para chegar ao ponto de que, sim, existem políticas específicas de atenção ao paciente oncológico. É importante que a gente saiba que elas existem, que a gente entenda, tá? Óbvio que eu não cobro de vocês que decorem isso, que é mais para que vocês se entendam e contextualizem sobre esse assunto. Então, essa Política Nacional de Atenção Oncológica, ela tem alguns componentes fundamentais, que são promoção e vigilância à saúde, atenção básica, média complexidade, alta complexidade, centros de referência de alta complexidade em oncologia, plano de controle de tabagismo, entre outros fatores de risco para câncer de colo do útero e mama, regulamentação suplementar e complementar, regulação, fiscalização e controle de avaliação, sistema de informação, diretrizes nacionais para atenção oncológica, avaliação tecnológica, educação permanente, capacitação, pesquisa sobre o câncer. Então, vocês estão vendo que é bem completo, né? Todos esses são componentes que estão dentro dessa Política Nacional da Atenção Oncológica, que visa garantir uma melhor assistência, diminuição da incidência e da mortalidade de câncer na população. Então, através dessa portaria de 19 de dezembro de 2005, a portaria 2479, né, foram definidas algumas características das unidades de assistência de alta complexidade de oncologia, também dos centros de assistência de alta complexidade de oncologia e dos centros de referência de complexidade em oncologia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que vocês entendam que todas essas políticas, todas essas normas, essas portarias, elas estabelecem padrões mínimos que o governo tem que cumprir, que as instituições de saúde têm que cumprir, né, municipal, todas as esferas de governo, né, municipal, estadual e a União tem que cumprir para garantir para os pacientes oncológicos toda a assistência adequada de acordo com o que manda a Política Nacional de Atenção Oncológica. Tá? Então, dentre todas essas normas e essas componentes, né, essas ações que devem ser tomadas para que os pacientes oncológicos sejam bem atendidos, dentre elas existe um grupo de ações que são as ações de prevenção primária, tá? Aqui eu vou falar para vocês os principais tipos de câncer, né, que acometem os mais incidentes, que é de colo do útero, mama, pele, próstata e pulmão. Porque é óbvio que é bem difícil ter ações e políticas de prevenção para todos os tipos de câncer, né? Existem alguns que são extremamente raros, então foi estabelecido que esses principais existem ações de prevenção específicas, né? Então, a primeira ação de prevenção primária de câncer é a alimentação inadequada, né? Quanto mais a população persiste em alimentar-se inadequadamente, isso aumenta o risco de câncer, vários tipos de câncer, como câncer de mama, colo, entre outros, né? Então, diante disso, foi criada algumas medidas preventivas, né? Algumas orientações
de medidas preventivas para que a gente consiga orientar a população e prevenir a incidência, uma maior incidência desses cânceres. Com relação à alimentação, o consumo de legumes, verduras, né, adequadamente, consumo de fibras, isso também diminui muito o risco, né, de câncer de intestino, e limitar também o consumo de carnes processadas, tá? Essas informações, pessoal, elas vêm mudando o tempo todo, então sempre a gente está buscando se atualizar aí, nas recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né? Porque a todo tempo a área da saúde está sempre evoluindo, né? Então são coisas bem gerais aqui que eu vou apresentar para vocês. Outro fator importante, né, um problema de saúde pública que a gente tem é a obesidade, né, que também é um fator predisponente ao desenvolvimento de problemas de saúde relacionados, vários problemas de saúde, né, mas também relacionados a câncer, tá? Então, a orientação que a gente tem é que o paciente tem que manter um índice adequado, né, porque o aumento da obesidade realmente aumenta o risco de câncer, além de outros problemas de saúde. Então, orientar esse paciente a adotar hábitos saudáveis, prática de exercício físico e procurar manter a massa corporal, né, o peso ali dentro do adequado para o tamanho, idade e etc. Outras ações de prevenção primária também são orientação quanto à atividade física, né? Também, mais uma vez, a falta da atividade física, né? Também está relacionada a diversos problemas de saúde, entre eles câncer, né? Então, existem estudos que já relacionam, né? Quando, por exemplo, câncer de mama, né? Mulheres que estavam ativas, têm um risco menor, ativas fisicamente, né? Realizam atividade física, tem um risco menor de desenvolver câncer, né? De mama, por exemplo, entre outros, tá? Então, qual que é a recomendação? É que seja feito pelo menos 30 minutos diariamente de atividade física, né? Moderada. O ideal seria todos os dias, mas pelo menos 5 dias por semana, esse é o ideal, tá? Para ser considerada atividade física. A gente sabe que precisa de uma constância nos exercícios para que o nosso corpo compreenda aquele estímulo como exercício físico e faça com que a gente gaste, inclusive, calorias, tá? Então, precisa dessa constância, tá? Em tempo e em dias também de prática. Outro ponto importante é o consumo de álcool, né? Não é segredo para ninguém. O consumo de álcool também aumenta o risco de desenvolvimento de várias doenças, inclusive o câncer. Claro que não precisa parar de beber, né? Para quem gosta de apreciar, não tem problema, mas tem que ser em quantidades moderadas, né? Então, essa é a orientação que a gente tem que passar para a população. Com relação à radiação também, né? A exposição à luz solar forte, outros tipos de radiação, também são fatores que predispõem muito ao desenvolvimento de câncer de pele. Então, orientar os pacientes a evitar um contato exagerado, né, exposição exagerada a qualquer tipo de radiação, também ajuda a evitar a incidência do câncer de pele. Exposições ocupacionais também são muito frequentes e podem levar a vários tipos de câncer, né? Às vezes, como exemplo, uma pessoa que trabalha no campo, por exemplo, em plantações, ela tem contato com agrotóxicos. Isso é um exemplo de exposição ocupacional, né? E a gente sabe que, por exemplo, neste caso, a exposição aos agrotóxicos pode levar a um aumento do risco dessa pessoa desenvolver um câncer de pulmão, por exemplo, tá? Outros agentes infecciosos também são importantes, né, nessa questão da incidência do câncer, porque eles muitas vezes estão envolvidos a essa predisposição ao desenvolvimento do câncer. Um exemplo clássico é o HPV,
né? As hepatites também, HIV, então, H. pylori também. Então, esses são exemplos interessantes, né? E muitas medidas preventivas podem ser tomadas para que a gente evite o contato, né, com esses agentes infecciosos que podem levar para a disposição aí da população a ter o câncer. Então, por exemplo, orientar, né, no compartilhamento de agulha. A gente sabe que isso é até uma orientação estranha, né? Mas assim, a gente sabe que existem grupos de pessoas usuárias de droga, né, que fazem muito isso. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente vai trabalhar no serviço de saúde e vai lidar com tudo quanto é tipo de gente. Então, a gente tem que estar preparado para orientar essas pessoas, né? Orientar quanto à prática do sexo seguro, realização de preventivo, vacinação, né, contra a hepatite B, HPV, que está disponível no Sistema Único de Saúde, né, no centro de saúde, tá? E por último aqui o tabagismo, que não é segredo para ninguém, todo mundo sabe, inclusive há várias campanhas, né, relacionadas a isso, do aumento do risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer, devido ao consumo do tabaco. Essas foram ações de prevenção primárias, né? Que aqui a gente discutiu orientações, né? Alguns programas que existem para poder educar, orientar a população quanto a essas situações que podem prevenir o aparecimento do câncer. Essas são ações de prevenção primária. Agora, existem ações de prevenção secundária. Dentro dessas ações de prevenção secundária, nós temos o rastreamento, ou também chamado do inglês de screening. Ele é um processo, um procedimento, na verdade, utilizado para que a gente consiga classificar pessoas assintomáticas como passíveis ou não passíveis de ter alguma enfermidade específica. Né? No caso, o câncer que estamos discutindo. Então, a finalidade do rastreamento é identificar lesões precursoras ou cancerígenas em estado inicial. Um exemplo bem clássico, né, de câncer, que a gente faz esse rastreamento, esse screening frequentemente, né, através de ações desenvolvidas aí no sistema público de saúde, no privado também, né, mas aqui a gente está falando de SUS também, o rastreamento de câncer de colo do útero. Então, através do exame do Papa Nicolau, né, a gente consegue rastrear. Então, isso é uma ação de prevenção secundária, vai além da orientação de alimentar bem, de não fumar, de não beber, de fazer exercício físico, tá? Já são outras ações, outras atitudes que a gente pode tomar para poder rastrear ou fazer um diagnóstico precoce do câncer. Então, já falando aí, o diagnóstico precoce, então, nada mais é, como o próprio nome já diz, né, que tentar descobrir o quanto antes a doença. Através dos sintomas, sinais clínicos do paciente, né, e principalmente quando está ali relacionado com algum fator de risco. Então, existem algumas ações de prevenção secundária para alguns tipos de câncer, não para todos, né? Que eu coloquei um quadrinho do Ministério da Saúde, só para vocês terem uma ideia, para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, cavidade oral, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce? Consegue descobrir antes? Consegue descobrir, assim, o mais rápido possível? Sim, né? Agora, a gente consegue rastrear? Não, é difícil, né? Esôfago, é difícil fazer diagnóstico precoce e rastreamento, porque às vezes quando aparece sintomas já está mais avançado. A gente não fica fazendo endoscopia, por exemplo, toda hora, né? Para tentar descobrir. Então, são mais complicados. Vamos pular lá para o de mama, que é bem comum, né? A gente consegue fazer um diagnóstico precoce? Sim. A gente consegue rastrear? Sim, também. Assim como o do colo do útero.
eu acabei de dar exemplo para vocês. A gente consegue fazer um diagnóstico precoce e também consegue rastrear. Então, agora vamos falar especificamente sobre alguns, né, os tipos de câncer mais comuns, sobre as ações de prevenção primária e secundária desses tipos de câncer de acordo com as orientações aí do nosso Ministério da Saúde, dentro dessa política que a gente estudou hoje, tá? Então, primeiro, o câncer de mama, né? São fatores de risco. História familiar de câncer de mama, né? Então, se o seu paciente tem mãe, irmão, algum parente próximo que já teve câncer de mama, isso pode ser um fator de risco, tem que ser investigado, né? Câncer prévio de mama também é um fator de risco para desenvolvimento, né, de outro tumor. Fatores reprodutivos e hormonais, né? Por exemplo, menarca, né, que é o início da menstruação muito precoce, menopausa mais tardia. Existem alguns estudos que falam, né, sobre quanto mais tarde a mulher tem filhos e amamenta esses filhos, maior é a chance dela de desenvolver um tipo de câncer. Não ter nenhum filho, nenhuma gestação também. Uso de pílula anticoncepcional, terapia de reposição hormonal em alguns casos, né? Outro exemplo são doenças mamárias, né? Às vezes benigna, mas isso pode aumentar o risco, né, de doença proliferativa. E isso pode evoluir como uma hiperplasia atípica e evoluir como um câncer também. Exposição prévia à radiação ionizante, né? Então isso também aumenta muito o risco, né, de câncer. Susceptibilidade genética, né, que são mutações genéticas que vão provocar o câncer de mama relacionado aos genes, né, os principais genes são BRCA1 e BRCA2, existem outros também, tá? Mas esses são os mais comuns, então pessoas que têm essa alteração genética, essa susceptibilidade genética, inclusive os familiares devem ficar mais atentos, né? Existem vários tipos de testes genéticos, inclusive para testar esses genes aí para saber se a pessoa está predisposta a desenvolver um câncer de mama ou não, quando ela tem aí esses genes alterados, tá? A dieta inadequada, de uma maneira geral, né, que não só rica em gordura, né, mas uma dieta inadequada, né, aumento do consumo do álcool, por que eu falo que não é só dieta rica em gordura? Porque não é só gordura que faz a gente ganhar peso, né, e a obesidade a gente já viu que é um fator de risco. Então, assim, de uma maneira geral, a dieta inadequada, isso gera um aumento de gordura corporal, aumenta os fatores de risco para várias doenças, inclusive cardiovasculares e também para câncer. Então, como prevenção secundária, o que a gente tem disponível? O exame das mamas, né? A mulher pode fazer tanto o autoexame, quanto deve fazer periodicamente um exame clínico das mamas, né? Um serviço de saúde por um profissional. E isso consiste em fazer inspeção, né? Que é observar a mama, observar a forma, o volume, a simetria, a coloração das areolas da mama inteira, né, de uma maneira geral. A palpação também na região da mama e na região axilar, que a gente sabe que tem muitos linfonodos ali na região axilar, que também podem ser acometidos pelo câncer de mama. A expressão também do mamilo para poder fazer a detecção de secreção também é um dos passos ali do exame clínico das mamas. Então, eu coloquei esse desenho para vocês, que geralmente nessa aula, a gente fazia isso presencialmente no modelo, eu podia mostrar para vocês exatamente como que funciona, né? Mas essa aula, em aula online é mais difícil, né? Então, no desenho aí a gente pode conseguir visualizar alterações que podem surgir, que são sinais de alerta para o câncer de mama, como caroço, mamilo repuxado, ondulações estranhas na mama, corrimento no mamilo,
vermelhidão, erupção, inchaço, né? E mudança ali na pele. Então, todos esses são sinais de alerta que a gente deve passar para os nossos pacientes. Então, nessa prevenção, dentro da prevenção secundária, existem também alguns exames que podem ser feitos, né? Como a mamografia, que é um exame radiológico, né? Que permite identificar alterações ou sinais de malignidade nas mamas. E esses sinais, muitas vezes, não são perceptíveis, né, no exame clínico, ao olho nu, durante a palpação pela mulher ou pelo médico. Então, por isso é importante fazer a mamografia, tá? A recomendação é que mulheres acima de 50 a 69 anos de idade façam essa mamografia e, se os resultados, né, os resultados iniciais derem negativo, o médico pode espaçar essa avaliação para cada 2 anos. Gente, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Tudo isso aqui que eu estou falando são recomendações do Ministério da Saúde, né? Então, muitas vezes na aula os alunos perguntam, nossa, mas não tem que fazer anualmente? Então, eu estou passando para vocês a recomendação do Ministério da Saúde. É claro que eu concordo que a avaliação deve ser um tempo menor, né? Talvez não fazer uma mamografia anualmente, fazer um ultrassom, mamografia, isso depende da história de cada um, depende do médico que está atendendo, da região onde você mora, do acesso aos exames, né? Então, essas aqui que eu vou passar para vocês são as recomendações do Ministério da Saúde, tá? Para ficar bem claro. Eu sei que tem muita gente que faz o exame anual, ok, né? Existe uma discussão, claro que com relação à mamografia, né? Até que ponto vale a pena a mulher ficar se expondo à radiação, né? Que é um exame radiológico, para poder identificar nódulos, mas isso é uma coisa complexa, então, assim, entendam que essas recomendações aqui é o que o Ministério da Saúde manda, tá? Então, pelo menos isso aqui deve ser cumprido para que a gente possa prevenir de forma secundária o tipo dos cânceres de mama, nesse caso, né? Então, o autoexame de mamas também é uma das opções, né, que a mulher deve fazer todo mês para poder se conhecer, identificar qualquer alteração no seu corpo, né? É importante que não seja feito próximo ao período menstrual, porque a gente sabe que próximo ao período menstrual, a mama costuma ficar mais densa, ter alguns nódulos, ficar dolorido, então isso pode confundir a mulher, tá? A ultrassonografia também é um exame bastante comum para poder fazer o diagnóstico de patologias da mama, tá? Principalmente algumas mamas densas, né? Então, é um exame muito utilizado para poder fazer essa prevenção. Diante disso, existe também o exame citológico, que é feito através da expressão ali das papilas, ou punção aspirativa de tumores, né, com uma agulha fina, para que possa ser analisado esse material, essas células daquele local. Existe também o histopatológico, que é o estudo do tecido do organismo, né? Esse estudo é feito através de microscópio, né? Então, através desse exame histopatológico que a gente consegue determinar qual que é a natureza daquela lesão, né? Então, o histopatológico é muito utilizado e muito importante, muito preciso para que a gente possa determinar se aquela lesão encontrada na mama, por exemplo, que foi biopsiada, né? Isso é a biópsia, tá? É um câncer ou não. Agora, sobre o câncer de colo do útero, então, o principal fator de risco, né, para o desenvolvimento de câncer de colo do útero é o HPV, infecção pelo papilomavírus humano, né? Existem vários subtipos de HPV, tem alguns que são de baixo risco, né,
como 6, 11, 42, 43 e 44, e existem alguns que são de alto risco, como eu descrevi para vocês, 16, 18, 12, 13, 15, entre outros, né? Então, esses têm um alto grau de risco, né, de desenvolver carcinoma do colo do útero, vulva, ânus e pênis. Então, diante disso, é que foi criado, né, dentro do programa de vacinação anual de vacinação, foi disponibilizado aí no nosso sistema público a vacinação para meninas e meninos, que é gratuita, né, pelo SUS, para HPV, né? Tamanha a importância que tem esse papiloma vírus humano no desenvolvimento de câncer, tá? Então, olha só como a gente consegue juntar tudo que a gente está estudando hoje, né? Existe ali o programa dentro do SUS para que a gente consiga controlar, evitar o aumento dos casos, evitar a mortalidade, né, de câncer, especificamente aqui falando sobre câncer de colo do útero. Foi criada uma vacina e um programa específico para a prevenção do colo do útero, e essa vacina foi incluída no calendário anual de vacinação, tá? Então, os fatores de risco também, né, de desenvolvimento de infecção para o HPV são início precoce das atividades sexuais, né, múltiplos parceiros sexuais, parceiro sexual com multiplicidade de parceiras, né, tabagismo, infecções genitais de repetição. Então, todos esses são fatores de risco que podem levar a pessoa a contrair a infecção pelo HPV, e ele vai aumentar esse risco de complicações e de câncer de colo do útero também. Então, diante disso, toda mulher, né, com vida sexual ativa, principalmente na faixa etária de 25 a 64 anos, lembrando, mais uma vez, que eu estou falando para vocês, a orientação do Ministério da Saúde, tá? Não quer dizer que, por exemplo, uma moça jovem de 19, 20 anos, que já tem vida sexual ativa, não vai fazer o exame citopatológico. Deve fazer, tá? Estou falando para vocês aqui qual que é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas o importante é que começou a vida sexual ativa, tem que ter um acompanhamento anual, né, de exame preventivo. O Ministério da Saúde também orienta que nas primeiras vezes, nas primeiras coletas, nos primeiros exames preventivos, se der tudo ok, pode fazer os próximos a cada 2 anos, tá? Se der tudo ok, se tudo for negativo. Mas essa, como eu disse, é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá? Eu recomendo para todos os pacientes que façam acompanhamento anual, se eles estiverem disponíveis, se for possível. Então, existem alguns cuidados também que devem ser tomados para poder fazer o exame preventivo, né? Por exemplo, para as mulheres aí, não fazer uso de ducha ou medicamentos intravaginais durante os 2 dias, né, antes do exame, evitar relações sexuais ali pelo menos nos 2 dias antes do exame, e realizar o exame fora do período menstrual também. Isso tudo é para que o exame seja feito da melhor maneira possível, né, não haja interferência com relação ao resultado. Vou pular isso aqui, que era para ter apagado esse slide e não apagou. Mas agora, sobre câncer de próstata, quais são os sinais, os sintomas de câncer de próstata, né? Inicialmente, ele geralmente não apresenta sintomas nenhum, não, tá? E quando apresenta algum sintoma, por exemplo, dificuldade de urinar, o paciente reclama que está demorando para começar ou para terminar de urinar, né? Como alteração ali, não está normal a forma que ele está urinando. Pode apresentar sangue na urina, diminuição do jato urinário, necessidade de urinar várias vezes durante o dia e durante a noite, né? Porque não consegue esvaziar por completo ali a bexiga. Então, existem alguns exames que podem ser feitos, né, para poder investigar o câncer de próstata, como
exame de toque retal, né, onde o médico avalia, ele introduzindo o dedo, né, na região anal do feto. Ele avalia ali o tamanho, né, ele pode apalpar a região ali da próstata para saber se ela está aumentada ou não. Existe também um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína que é produzida pela próstata, que chama antígeno prostático específico, que é o PSA, né? A gente sempre escuta falar, fulano, ele fez exame de PSA. É isso, tá? Então, quando o paciente faz o exame de PSA e os níveis estão altos, significa que essa proteína está sendo produzida em grande quantidade, e isso pode significar, não quer dizer exatamente, mas pode ser que isso seja um câncer, né? Um aumento ali da próstata e por isso tem mais PSA circulante no sangue, tá? Não necessariamente é um câncer, tá? Pode ser um tumor benigno também, tá? Pode ser doença benigna, também pode alterar o PSA. Outra é o câncer de pele, né? Outro câncer importante e muito recorrente é o câncer de pele. Então, assim, existem vários questionamentos, né, com relação ao rastreio do câncer de pele, né, mas a recomendação é que, inclusive da Força Tarefa Americana, é que qualquer alteração, né, qualquer lesão de pele, né, que tenha qualquer característica maligna, que seja identificada durante o exame físico, deve ser encaminhado para a biópsia, né? Então, quais são os principais sintomas ali do câncer de pele? São manchas pruriginosas, né, que podem coçar, podem ser descamativas, ou podem sangrar, ou pintas que mudam de tamanho, de forma ou de cor, ou feridas que também demoram a se cicatrizar. São os principais sintomas de que uma lesão ali na pele pode ser um câncer de pele, tá? Essas lesões, elas vão ocorrer principalmente nas áreas que são mais expostas ao sol, né? A gente não viu que a radiação é um dos principais fatores que levam. Então, como o rosto, o pescoço, a orelha, né? E se não for tratado adequadamente, ele pode, inclusive, destruir essas estruturas. Então, o diagnóstico do câncer de pele é feito por um dermatologista, né? Por meio de um exame clínico, e muitas vezes é feito um exame, né, que a gente chama de dermatoscopia, que consiste em usar um aparelho ali para poder visualizar as camadas da pele, que a gente não consegue ver a olho nu, né? E, se for necessário, o paciente é indicado a fazer biópsia. Então, as pessoas que têm um alto risco para melanoma, né, que é o câncer de pele, são aquelas que têm história pessoal, familiar desse câncer, né? Então, essas pessoas a gente deve indicar que procure periodicamente para o médico, né, para poderem ser avaliadas. Apesar de não ter uma evidência científica, né, que diga que essa prática reduz a mortalidade do paciente com câncer de pele, alguns estudos mostram que grande parte dos cânceres de pele que são descobertos são acidentalmente pelo próprio paciente ou pelos familiares. E isso mostra a importância, né, da gente conhecer a nossa pele, de conhecer o nosso corpo, né, e de ficar atento às mudanças que podem ocorrer. Então, aqui eu coloquei um desenho que acho que fica mais esquemático, fica mais legal para visualizar, né, quais são pontos importantes, né, que a gente deve observar para poder avaliar pintas ou sinais, alguma manchinha, alguma lesão de pele, para saber diferenciar se são benignos ou malignos. É claro que isso deve ser feito por um profissional de saúde, um médico específico, se há dúvida, né? Mas é importante que a gente saiba e que a gente também, às vezes, oriente os pacientes para que a pessoa fique atenta, né? Se começa a perceber uma lesão, uma manchinha, alguma coisa diferente, se ela já foi orientada, ela vai ficar mais atenta e vai procurar um serviço de saúde. Então,
A regra chama ABCDE. Então, a gente avalia a assimetria, né? Quando a pinta, o sinal, ele é simétrico, provavelmente ele é benigno. Quando ele começa a ser assimétrico, é uma característica de maligno. Quando ele tem bordas regulares, ou seja, bordas certinhas, não necessariamente uma bolinha tão bonitinha quanto essa, tá, gente? Mas se você percebe que ele tem bordas regulares, provavelmente é benigno. Se as bordas são irregulares, pode ser um maligno. A gente observa também a cor, né? Se é uma pinta, um sinal que tem uma cor uniforme, provavelmente benigno. Se tem mais de uma cor, um aspecto estranho, uma coloração estranha, pode ser maligno, tá? Com relação ao diâmetro, né? Se for pequenininho, aqui eles até colocam 6 milímetros, né? Mas isso precisa ser mais bem avaliado, né? Mas se você começar a perceber que tem uma pinta, uma mancha, o paciente queixa, né, de alguma pinta, por exemplo, que vem aumentando muito de tamanho, então isso pode ser um sinal de tumor maligno, tá? Então essas são mentira, ainda falta aí, que é a evolução, né? Mudança rápida de aparência. Então, se é uma pintinha, um sinalzinho, que de repente está mudando de cor, de tamanho, de forma, está estranha, né? Essas são de forma rápida, né? Esses são sinais de atenção e a gente tem que orientar esse paciente a procurar uma assistência especializada, tá? Que isso realmente pode ser um câncer de pele, tá? Então é isso, pessoal. Eu sei que essa aula é um pouco mais pesada, né? Principalmente porque a gente tem que falar de política pública e tal, mas é importante para que a gente possa dar continuidade à matéria e entender todo o processo, tá bom? Então, eu vou deixar abaixo da aula, como eu já fiz para vocês nas demais, o link para vocês fazerem um exercício, tá? Para fixar o conhecimento dessa aula. Tem que fazer o exercício até o dia 20 através lá do link, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder. Um abraço a todos.